Olá a todos, estamos aqui com mais um programa Comunhão no Lar, produzido em colaboração com a Diretoria de Estudos Doutrinários da Comunhão Espírita de Brasília. E o tema que nos traz hoje para a nossa conversa é sobre estoicismo e espiritismo. Como podemos lidar com a dor sem reduzir o nosso estado de felicidade, tentando enfrentar a dor, que é uma coisa normal das nossas vidas, sem abalar demasiadamente o nosso estado geral de felicidade. Vamos começar a nossa conversa retornando a 2000 anos aproximadamente atrás, 1900 e poucos anos, em que tínhamos os cristãos sendo supliciados nas arenas romanas, devorados por feras, enquanto o seu sofrimento pela dedicação ao Cristo era levado ao extremo. Espíritos menos iluminados, menos esclarecidos estavam naquelas plateias, se deliciando, se aventurando com aquelas tragédias. No entanto, a gente bem sabe, por exemplo, no livro Boa Nova isso é descrito, que os cristãos, alguns, tinham tanta fé no coração, tanta alegria, tanta certeza na vida eterna, que cantavam sob as agressões atrozes das feras e desencarnavam em cânticos. Nesse período, curiosamente, nós temos expoentes do estoicismo, que o estoicismo ele foi uma corrente filosófica que se consolidou exatamente no período em que Cristo veio nos visitar, encarnado. Temos Sêneca, Epiteto e Marco Aurélio. Sêneca, um filósofo, senador romano. Epiteto, um escravo romano, que chegou a ser aleijado pelo seu senhor, pelo seu proprietário, depois ganhou a liberdade. E o imperador Marco Aurélio, que é conhecido como o último dos imperadores mais altruístas, mais sábios de Roma. Esses três, entre outros nomes, foram grandes escritores da escola do estoicismo, que nos ensinava como enfrentar as dificuldades, as dores da vida, de maneira um pouco mais impassível em relação ao nosso estado geral de felicidade. Pois bem, o Espiritismo nos ensina isso. O Espiritismo, inspirado nas lições de Jesus que foram contemporâneas ao enraizamento do estoicismo, nos ensina isso. E nós vamos tentar entender esse fenômeno, em que medida o Espiritismo e o próprio estoicismo nos ajudam a compreender como que conseguiam as pessoas sendo supliciadas sob os dentes das feras, ainda assim cantarem hosanas no momento da libertação física. Vamos passar por algumas frases importantes do estoicismo, até porque o nosso tempo nos impede, não temos como abordar todo o estoicismo aqui. Vamos só para algumas frases basilares, algumas frases ilustrativas desse movimento. Então, Epiteto, por exemplo, dizia: não é o que acontece com você, mas como você reage que importa na vida. Sêneca dizia: nós estamos geralmente mais assustados do que machucados. E sofremos muito mais na imaginação do que na realidade. Olha que coisa mais atual, escrito há 2000 anos, praticamente. Curiosamente, Sêneca trocava cartas com o apóstolo Paulo, que é um dos membros, dos participantes da equipe do Espírito da Verdade, que tem frases, tem textos nas obras básicas. Continuando, nas lições do estoicismo não temos controle sobre o mundo externo, mas temos controle sobre o mundo interno. Olha que interessante. Isso é uma frase quase que de senso comum, Qualquer pessoa que tenha a mínima base de psicologia, de formação religiosa, sabe que o mundo externo, nem sempre nós temos controle sobre o mundo externo, nem sempre nós temos esse acesso. Mas o mundo interno é da nossa responsabilidade, sim. Prosseguindo ainda, devemos separar, dizia o estoicismo, o que podemos controlar daquilo que não podemos controlar. Empenhar o nosso esforço naquilo que podemos sim controlar. Eu lembro que Chico Xavier, quando lidava com situações de difícil solução, dizia: se você faz algo várias vezes e esse algo dá errado, é hora de tentar fazer a mesma coisa de modo diferente. Olha só como está, no meu domínio, tentar encontrar a solução dos problemas. Bom,
No caso das lições dos estoicos, eram lições do século zero, vamos dizer, século I, né? Na virada do século XIX para o século XX, um pastor chamado Reinhold Niebuhr, é reputado a ele, né, criou a oração da serenidade. Provavelmente vocês já ouviram falar nessa oração, ela é curta, vale a pena a gente orar. Deus, conceda-me a serenidade para aceitar aquilo que eu não posso mudar, a coragem para mudar o que me for possível e a sabedoria para discernir entre as duas. Essa é a oração da serenidade que dá um rumo, uma bússola para a gente poder interpretar como lidar com essas situações à luz do estoicismo e, complementarmente, também à luz do espiritismo. Nós vamos ver aqui que o espiritismo complementa as lições do estoicismo. Muitas vezes os problemas que nós temos estão onde nós estamos com os problemas. Então Sêneca dizia, se você quer escapar das coisas que o incomodam, não precisa ir para um lugar diferente, mas ser uma pessoa diferente. Olha que legal. E nós lembramos, tem pessoas que mudam de vizinhança, de cidade, de emprego, mudam de família, querem mudar de família até, mas levam um problema com elas. Né? Quando um problema começa a se repetir muitas vezes com a gente não encontra a solução, é hora de perguntar, será que o problema não está comigo? Será que eu não tenho que me modificar? A gente recorda aqui de um conto muito bonito, muito inteligente, de Machado de Assis, nota característica de Machado de Assis, né, a inteligência nos seus escritos, que é O Alienista. O alienista, então, um psiquiatra que foi a uma cidade onde instalaram um hospital para transtornos mentais, né, um hospício, e ele começou a colocar todo mundo no hospício, ele classificava todo mundo de louco. E no final da história, a conclusão é previsível, o louco era ele. Né? Então é um exemplo de que a gente tem que ficar em estado de alerta, porque muitas vezes o problema vai com a gente. Né? A vida nos ensina, né? A doutrina nos ensina que quando nós enfrentamos problemas, que de várias maneiras nós tentamos corrigir, não conseguimos corrigir esse problema, ele está além das nossas capacidades, além do que o Chico Xavier ensinava de tentar resolver de maneira diferente, mas se mesmo assim, das maneiras diferentes eu não consigo a solução, uma das respostas para resolver o problema é eu me modificar. Se tem uma dor que acompanha a minha vida por muito tempo e eu não consigo vencê-la, eu me adapto. Quem lembra nos anos 80, se não me engano, que Marcelo Rubens Paiva, um jovem que foi pular num rio, num lago e quebrou a cervical e ficou tetraplégico. E ele podia se entrevar, né, numa vida de depressão. No entanto, ele escreveu um livro muito bem-humorado chamado Feliz Ano Velho, né, que fez sucesso para melhorar o ânimo da juventude. Olha só, ele transformou a dor, o calvário, num momento de sucesso. Isso é possível fazer, né? Lembrando que o nosso objetivo aqui é tentar descobrir como que a gente transforma a dor ou lida com a dor sem perder a cota de felicidade. Muito melhor será se a gente conseguir converter a dor num momento de felicidade, numa fonte. Né? Jerônimo Mendonça, também chamado de um gigante deitado, era um divulgador do espiritismo que, embora ele não tivesse movimento, sofresse dores atrozes, ele levava mensagens de muito bom humor, né, nas suas mensagens. Prosseguindo, porque o relógio não para, não é? Epiteto, inclusive, fala, né, não busque a felicidade fora, mas dentro de você, do contrário, nunca a encontrará. E ainda Epiteto, quando você se ofender com as faltas de alguém, vire-se e estude os próprios defeitos, cuidando deles, esquecerá sua raiva e viverá sensatamente. Essa lição de Epiteto, da época de Cristo, lembra que lição que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Um segundo para vocês pensarem, como o tempo é curto, passou um segundo. Pronto, a resposta é o seguinte, Santo Agostinho, no método de Santo Agostinho, para poder fazer a reflexão, a reforma íntima, no final do dia, ao deitar, ele dizia, o que eu fiz de bom? O que de bom eu poderia ter feito e não fiz? O que de mal eu poderia ter evitado e fiz? E aqui, casando, né, com a lição do estoicismo. Continuando aqui, né, o Epiteto ainda, né, temos Sêneca, Marco Aurélio e Epiteto. Como o nosso tempo é curto, eu me concentro mais no Epiteto e no Sêneca. Tinha uma frase linda de Epiteto, dizia, assim como o material do carpinteiro é a madeira, a matéria-prima da arte de viver é a própria vida de cada pessoa.
Olha aí, somos donos das nossas felicidades, né? No século XX, agora, já século XX e XXI, nós temos Almir Sater e Renato Teixeira com a famosa música Tocando em Frente, em que tem a célebre frase: cada um carrega em si o dom de ser capaz de ser feliz. Continuando então, agora vamos nos focar mais na nossa doutrina, no Espiritismo. Como o Espiritismo nos ajuda a aplicar as lições do estoicismo? O Espiritismo vem trazer novas luzes ao estoicismo, né? Dando fundamentos renovados, porque aí ele tem um fundamento na vida maior, no plano maior, na vida eterna. Temos a lição coincidente, né? Espiritismo e estoicismo, de que o estado de felicidade ou de sofrimento, né, esses dois estados estão dentro de nós. Questão 967 do Livro dos Espíritos. Em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Resposta: em conhecerem todas as coisas, em não sentirem ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que ocasionam a desgraça dos homens. O amor que os une lhes é fonte de suprema felicidade. Não experimentam as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. São felizes pelo bem que fazem. Olha só, felizes pelo bem que fazem. Essa é uma das grandes chaves de você, a despeito das dores da vida, porque nós estamos aqui para evoluir, conseguir manter um estado de felicidade, um estado de paz íntima. Como? Fazendo o bem, praticando a caridade. Também está no Livro dos Espíritos que a busca da felicidade está em seguir a lei natural, a lei de Deus. Continuando, questão 920. Pode o homem gozar da completa felicidade na Terra? Aí vocês vão dizer: Maurício, claro que não, a gente já sabe disso. A felicidade plena, não. Mas eu posso aumentar a cota. Então vem a resposta, né? Óbvia: não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. É um meio de evoluir. O espírito interage com a matéria na reencarnação para, pela luta evolutiva, pelo sofrimento, ele evoluir espiritualmente. Continua o Livro dos Espíritos. Dele, porém, do homem, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Olha que lindo, gente. Continuando, agora vamos lá para o final do Livro dos Espíritos, questão 1017, antepenúltima questão. Comentário de Kardec. Trazemos em nós mesmos o inferno e o nosso paraíso. Os sofrimentos deste mundo independem algumas vezes de nós. Muito mais vezes, contudo, são devidos à nossa vontade. Né? Então, a interpretação de Kardec, super verdadeira e super atual. Nós temos o céu e o inferno dentro de nós. Vamos lembrar dos cristãos que num padecimento atroz ainda cantavam. Olha que fé linda! Vamos agora cruzar felicidades e valores morais que cultivamos, que é uma outra vertente. Não é? A premissa é: a felicidade está em nós. Agora, em que medida eu consigo ser mais feliz mesmo com a dor? Cultivando bons valores morais. Questão 933, comentários de Allan Kardec. De ordinário, o homem só é infeliz pela importância que liga as coisas deste mundo. Olha que interessante. Quanto mais ligado aos bens materiais, são os mais perecíveis, maior a chance de eu ter frustração, de eu ter sofrimento. Existe uma regra geral que a gente pode extrair da doutrina, que é o seguinte: como a felicidade é um estado de espírito decorrente da satisfação de uma necessidade, é um estado de plenitude, de satisfação em si, a gente pode concluir, fazer um paralelo dizendo que tanto maior será a felicidade, quanto mais importante, mais essencial for a necessidade que estamos satisfazendo. Então, uma necessidade fisiológica, quando satisfeita, de tomar uma água, de se alimentar, vai gerar uma felicidade de curta duração. De ganhar um presente. A criança, quando ganha um presente, sente-se alegre quando desembrulha o presente. Passam-se 2, 3 dias e encosta o presente, né? Qual é a maior necessidade que o espírito tem? De evoluir. Ora, se a maior necessidade é evoluir, a maior felicidade que ele vai ter é quanto mais coisas ele fizer no caminho da evolução, que é seguindo a lei de Deus. Um outro bloco também que podemos considerar: as falsas necessidades, ou o que realmente é necessário para sermos felizes. Aí Sêneca tem uma passagem que ele fala, né, que nós geralmente, isso falava na época, né, sofremos muitas frustrações por atrelarmos nossa vida a necessidades artificiais. E já naquela época ele dizia que o mundo era pleno de necessidades artificiais.
1850 e poucos anos depois, no Espiritismo, temos a questão 926. O que diz? Criando novas necessidades. Olha que questão atualíssima. A civilização não constitui uma fonte de novas aflições? Resposta: os males deste mundo estão na razão das necessidades fictícias que vos criais. Há muitos desenganos, se poupa nesta vida aquele que sabe restringir seus desejos e olha sem inveja para o que esteja acima de si. Ora, isso aqui é a sociedade de consumo, né? A pessoa que fica frustrada porque não conseguiu comprar o telefone, o smartphone top de linha, ou então comprou e o ladrão roubou. Quanto mais a gente atrela a nossa felicidade em necessidades materiais, a gente fica afobado porque o mundo bombardeia o nosso espírito de apelos de consumo, dos WhatsApps da vida, os Instagrams, que a gente esquece que muitas vezes a paz não está em passar 2 horas consultando um Instagram, mas sim cultivar uma violeta, melhorar um pouco a qualidade da comida que fazemos, ligar para um amigo, dar bom dia, boa tarde para o vizinho. Isso é uma fonte de felicidade, né? Continuando, né? Que muitas pessoas, inclusive, estão começando num movimento contrário. Sufocadas pelos apelos de consumo da sociedade, estão conseguindo lastrear sua felicidade numa vida simples, num movimento de voltar para o campo, de deixar um pouco de lado, de colocar um pouco um freio nos apelos do mundo da informação. Uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo que também aborda um outro aspecto dessa busca de felicidade apesar da dor. O bem e o mal sofrer. Capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, do Evangelho segundo o Espiritismo, nos ensina fé, resignação e coragem. O que nos diz? A prece é um apoio para a alma, contudo não basta só a prece. É preciso que ela tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Ela muitas vezes, Deus muitas vezes, vos disse, né, pelas forças da natureza, Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. Essa frase é importantíssima para o cristão, para qualquer ser humano, para o religioso de um modo geral, para o espírita principalmente. Quando eu estou passando por uma provação, se eu tenho certeza e fé na proteção de Deus, de que o fardo não é mais pesado que o meu ombro suporta, eu vou unir forças, eu vou ter confiança, autoconfiança e fé na minha prece, para poder encontrar essas forças. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será a resignação e a coragem. Prosseguindo, que remédio então, olha que pergunta, que remédio então prescrever aos atacados de obsessões cruéis e de cruciantes males? A resposta dos espíritos, só um é infalível, a fé, o apelo ao céu. E gente, quando falamos em fé, não é uma palavra de 2 letras apenas. A palavra fé encerra toda a luz, a faísca divina que nós temos em nós. Somos criaturas de Deus, temos um pedacinho da essência divina em nós. Quando nós, na crença, espargimos a nossa fé numa prece sincera, nos conectamos com Deus, com o universo. E aí conseguimos forças para superar as dificuldades. Então a fé é um brilho, uma centelha divina em nosso espírito. Ter fé é liberar essa essência divina em nós. Vamos tentar resumir então, né? Eu tenho um material aqui para tentar falar 1 hora para vocês, mas o tempo é curto. Algumas características do espiritismo que nos ajudam a colocar em prática aquelas lições de há 2000 anos do estoicismo, né? A primeira, a fé operante, a fé com caridade. Então não adianta apenas eu ter a fé, eu acreditar, eu tenho que ter uma fé que faz, né? Como já diz o Evangelho, não é fora da igreja que não há salvação, é fora da caridade que não há salvação. A lei da reencarnação. Quando eu percebo os objetivos da encarnação, a lei de causa e efeito, eu entendo que toda dor é um processo reeducativo para a minha evolução. Então eu começo a aceitar com mais resignação, com mais tranquilidade. Não, isso é importante para mim. Se eu passo por essa provação, é porque isso tem uma razão divina por trás. Outra premissa, a intervenção dos espíritos em nossas vidas. Para nos fortalecer pela amorosidade ou para nos fortalecer pela agressão. Então temos os espíritos amorosos e os espíritos infelizes que vêm nos agredir. Uns nos carregam no colo e outros tentam nos derrubar, não é? Tentam aumentar nossas viciações. Mas quando eu tenho essa percepção enquanto espírita, eu começo a perceber que os meus problemas dependem muito da minha sintonia, do meu comportamento. Eu começo a encontrar, quando eu descubro a raiz do mal, eu começo a encontrar o remédio.
A lei da sintonia é um outro ponto, né? Então redireciono meus pensamentos, reeduco meus hábitos e elevo a sintonia. Pelas leituras, pela boa música, pela prática da beneficência, pela prática da caridade. Tudo que eu faço para o bem retorna pela lei de causa e efeito e minha sintonia melhora. Quando a minha sintonia melhora, os maus pensamentos começam a se desconectar e eu começo com a minha mente a me conectar com os pensamentos que vêm dos mentores. Então eu começo a me reequilibrar naturalmente. Então, bendito seja o Evangelho no Lar, não é? A palestra educativa, o livro de bom tom. Outro, o sentimento de que somos espíritos imortais e, portanto, espiritualmente invencíveis. Digo espiritualmente invencíveis. Então, o espírito em si não morre. Não importa a provação que enfrentemos, não importa a dor. Nós somos imortais enquanto espíritos. O corpo pode até fenecer, mas o espírito não fenece nunca. Então, quando eu passo por uma provação na minha vida, se eu fizer uma reflexão mais profunda, à luz do espiritismo, eu vou dizer: eu tenho certeza que eu passei por provações maiores no passado, na minha longa fieira de encarnações. E estou aqui, no século XXI, sobrevivi porque Deus não me desampara. Só isso já vivifica, me tonifica o espírito, fortalece a minha fé. E por fim, a verdadeira felicidade está em seguir a lei de Deus, as lições do Cristo. É difícil, gente. É difícil. Tudo isso são palavras assim, né? De estímulo, do estoicismo, espiritismo. Saber que a dor em si é concreta, é objetiva, está no ambiente externo e me ataca. Mas o sofrimento é meu. O sofrimento está dentro de mim. Jesus foi um exemplo extremo. O máximo exemplo que nós temos conhecimento, de uma pessoa encarnada que, padecendo por uma humilhação atroz, um sofrimento muito intenso na cruz, ainda teve a serenidade de pedir o perdão para os agressores e dizer para o ladrão que estava a seu lado: ainda hoje estará comigo no reino dos céus. Ou seja, no Gólgota, martirizado, prestes a desencarnar numa dor física e moral extrema, o sofrimento de Jesus não era um sofrimento de revolta. E para finalizar, tem uma história de Maria Dolores. Para quem não conhece, né? Maria Dolores, um espírito, uma poetisa que escrevia pelas mãos mediúnicas de Chico Xavier. E são histórias lindas, lindas, lindas. Há um livro chamado Maria Dolores que vale a pena ter de cabeceira, gente. São as histórias que você tem que ter um lencinho para secar as lágrimas, né? Então, eu vou ler aqui um poema, me perdoe a minha incapacidade de ler poemas, mas vamos ler, e no final é que eu vou falar o nome para não estragar a surpresa do poema. Dizem que quando a Terra começava a ser habitação de forças vivas, nas telas primitivas, tudo passara a ser agitação de festa. As cidades nasciam, em singelas aldeias na floresta. A beleza imperava, o verde resplendia. Toda a vegetação se espalhava e crescia, dando refúgio e proteção aos animais, do mais fraco ao mais forte. O progresso, assim, ganhava as marcas de alto porte. No campo, as plantas todas respiravam felizes. Da folhagem no vento a calma das raízes, era um mundo de belos resplendores. Adornado de flores, com uma estranha exceção, tão somente o espinheiro, que era triste e sozinho. Uma espécie de monstro no caminho, de que ninguém se aproximava, todo feito de pontas agressivas, recordando punhais de traiçoeiro corte, que anunciavam dor e feridas de morte. De tanto padecer desprezo e solidão, um dia o espinheiral fitou o azul imenso e disse em oração: Senhor, que fiz de mal? Para ser espancado e escarnecido, todos me evitam cautelosamente, como se eu não devesse haver nascido. Compadece-me, ó Pai, da penúria que trago. Terei culpa das garras que me deste. Acendes astros mil para a noite celeste, vestes a madrugada em mantilhas vermelhas, das lã para as ovelhas, inteligência aos cães, cântico às neves. Estendesse no chão a bondade das fontes, que deslizam suaves na força universal com que desdobras a amplitude sem fim dos horizontes, em cujo místico esplendor, ó Senhor, falas de majestade, paz e amor.
Não me abandones, Pai, às pedras do caminho. Se posso, eu não desejo oferecer somente espinhos. Eu quero servir-te a obra. Aspiro a ser perfume, Senhor, inspiração e cor, harmonia e beleza, para falar de ti nas leis da natureza. Dizem assim que Deus ouviu a inesperada prece e, notando a humildade e a contrição do espinheiral, mandou que à noite o orvalho trouxesse um prodígio imortal. Na manhã seguinte, logo após a alvorada, por entre exaltações maravilhosas, o homem descobriu de alma encantada que Deus, para mostrar-se o Pai e o companheiro, atendendo a oração, pusera no espinheiro a primeira das rosas. Chama-se Lenda da Rosa, de Maria Dolores. Concluímos, é importante saber que os espinheiros da vida são o prenúncio das nossas rosas. Isso nos ensina que a dor prenuncia a floração espiritual. Vamos abrir o nosso coração para essa verdade e assim converter a irmã dor em semente de felicidade. Muito obrigado pelo carinho e pela atenção.